Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim acompanhando o mercado do boi. Um mercado do boi que vinha pressionado. Na semana passada a gente viu isso acontecendo ainda com as cotações, mas da metade da semana para frente a gente percebeu um mercado um pouquinho mais travado. O que a gente pode tirar dessa informação e principalmente que momento é esse que a pecuária está vivendo? Vamos perguntar para quem entende. Quem está comigo hoje é Iberville Neto, da HN Agro. Já está aqui com a gente para nos ajudar a entender toda a movimentação do mercado e principalmente essa precificação da arroba do boi gordo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Iberville, você também percebeu essa mudança na semana passada, naquele comportamento de pressão intensa que a gente vinha acompanhando nos últimos dias? Parece que deu uma desacelerada na metade da semana para frente. É algum indicativo, enfim, o que a gente pode entender desse momento? Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer, Alexander. Alexander, a última semana ela começou com o atacado trazendo boas notícias. O escoamento tinha sido positivo, né? Mesmo considerando o período, você já se espera um escoamento melhor no início do mês, mas mesmo assim é um escoamento positivo. Ao longo da semana ele foi desacelerando. Por outro lado, do lado da oferta de gado, do lado da tranquilidade da indústria em relação à compra de boiadas, a sensação que a gente teve é que foi na direção oposta. Ou seja, houve uma diminuição do ritmo de negócios do meio para o final da semana, e isso diminuiu a tranquilidade da indústria em comprar boiadas em relação às suas escalas. Mas isso Não, não não, significa não que podemos. que as escalas estão reduzindo, né, Iberville? Foi só um movimento Isso, a pontual de gente está dificuldade de compra aí de animais. Isso, a gente está falando exatamente de um cenário que estava mais tranquilo, está um pouco menos tranquilo. Mas não, a gente não está falando ainda de um cenário é, não dá para a gente cravar que o mercado já inverteu ou já encontrou esse piso, embora essa sustentação ela já esteja sendo tateada. A gente está falando de um cenário um pouco mais lateralizado, até quando fala de evolução de preços. Agora não, ainda merece cautela o momento atual, mas essa sinalização da oferta ela pode ser um prenúncio de que talvez esse final de safra o maior volume tenha ficado para trás. Isso não quer dizer que vai faltar boi no curto prazo e o mercado vai evoluir demais. Nós ainda acreditamos em um junho meio trabalhoso aí pro ponto de vista de precificação de boi. Até porque as escalas avançaram e estão compostas, né? Isso, Alexandre. Principalmente, as escalas são um reflexo disso, né? Essa oferta mais confortável que veio nas últimas semanas e até a diminuição do ritmo de negócios, dependendo do nível de programação da indústria, acaba sendo até uma estratégia. Se aquela indústria está posicionada acreditando que o mercado vai ceder um pouco, eles vão até um certo momento nas suas escalas e, vamos dizer, se na sua leitura o mercado vai ceder mais, não tem por que alongar demais. Né? Se amanhã, teoricamente, conseguiria comprar mais barato. Agora, a gente não está falando de um mercado que está com essa frouxidão toda. O mercado está no momento pressionado, final de safra, mas em termos de preços, ele está um pouco mais lateralizado nesses últimos dias. Ô Iberville, mas dá para a gente detectar se essa redução no ritmo de compra ela veio por parte da indústria, por estar já dentro dessa condição que você trouxe para a gente, avançada nas escalas e com esse pensamento de oferta farta ainda pela frente, ou se é um comportamento próprio do produtor? Dá para distinguir esse movimento ou entender da onde que vem essa redução de ritmo de compra? Alexandre, é difícil da gente cravar o que está acontecendo mais, mas eu diria que o produtor ele não tem aceitado qualquer oferta, até porque quando a gente chega nesse período, tem, claro, como eu comentei, as indústrias que estão estrategicamente vão até um certo ponto e vamos ver o que vai acontecer. Mas o produtor, quando a gente chega nesse período, o início da seca já bateu ali na porta da fazenda, já houve um ajuste inicial de lotação, de necessidade de venda, etc. Agora, a tendência é que o gado que vai ficando depois daquela pressão inicial já é o gado de uma propriedade, de um cenário um pouco menos apertado, talvez de
do ponto de vista de pastagem, ou que o produtor está avaliando suplementar um pouco esse animal e levar um pouco para diante, até porque a gente tem uma curva futura que torna essa possibilidade de carregar esse gado, ela ajuda nessa possibilidade, né? A gente tem um cenário de relação de troca com milho abaixo do ano passado. O ano passado a gente estava com picos desde 2017, nessa época, mas um cenário mais comportado do ponto de vista de relação de troca, mas historicamente um cenário de troca boa. E o que eu quero dizer? Quero dizer que o produtor, se ele olhar a curva de preços futuros, ele tem uma possibilidade de travar um ágio nesses próximos meses, ou seja, vender daqui a alguns meses é melhor do que vender hoje, e ele tem um custo com alimentação relativamente contido aí para levar esses animais. Então, isso pode ser a estratégia de uma parte desses produtores. Muito bem, muito bem. Então, a gente tem essa possibilidade. E quando que, na sua opinião, a gente vai poder entender melhor isso? Mais daqui 15 dias, mais daqui um mês, enfim. Quando que fica mais claro para a gente essa relação de oferta e demanda, Iberville? Alexandre, na nossa expectativa, quando a gente pega uma série histórica aí de 20 e tantos anos, 24 anos, se não me falha, foi uma conta que a gente fez recentemente, em maio o mercado caiu, ele só não caiu em 3 vezes. Ou seja, maio é clássico, não tem muita novidade o mercado cair em maio. Quando a gente fala de junho, a gente já tem um cenário que nesses últimos 24, 25 anos, metade das situações mais ou menos houve queda e metade houve valorização. Então, a pressão histórica do final de safra, ela é maio, e agora a gente acredita que, eu diria que para julho é a nossa, vamos dizer, é o momento no qual o mercado pode dar uma diminuída de oferta a ponto do mercado dar uma firmada. Talvez o início de julho, com o pagamento dos salários, escoamento um pouco melhor, pode ser que seja esse momento do mercado dar uma animada, talvez alguma coisa nessa linha. Para as próximas semanas, eu não apostaria em um cenário de oferta curto o suficiente para que o mercado evolua muito. Mas o mercado está tateando com algum fundo, pelo menos essa é a sensação que a gente tem tido nos últimos dias. E isso justifica essa lateralização dos preços aí, então, Iberville? Na nossa leitura, a gente está com vamos dizer, o pior da oferta do ponto de vista do produtor, né? O pior da oferta desse final de safra parece ter ficado para trás. É algo que tem que ser acompanhado. O ano passado a gente teve aquela oferta surpreendente em agosto, com a relação de troca muito alta, houve uma venda muito grande em agosto. Então, o mercado ele tem surpreendido aí do ponto de vista de sazonalidade nos últimos anos, mas eu voltaria ainda vamos dizer, eu reitero que a nossa expectativa é alguma coisa em julho a gente já ter um cenário um pouco menos pressionado do ponto de vista de oferta. E, paralelamente, o escoamento e as exportações vão muito bem. Historicamente, elas melhoram no segundo semestre. Dólar em alta, que ajuda as exportações, não por bons motivos, o dólar está em alta por questões também externas, claro, mas também uma turbulência relacionada à nossa situação econômica aqui, isso não é positivo. Mas quando a gente pensa em mercado de curto prazo, o dólar ele ajuda e sem muita filosofia em volta disso. Dá para dizer que o mercado do boi está estabilizado em que patamar aí? O que você vê de preço sendo praticado? O mercado hoje é alguma coisa, 215 a 225. Eu diria que o 220 seria uma referência para o produtor trabalhar, Muito bem. fazer conta, né? Agora, Iberville, você estava me falando que além dessa questão da oferta e demanda pontual, né, que a gente está passando nesse momento, a gente já começa a ver alguns indicativos de que a tal virada de ciclo está para acontecer, ou está pelo menos dando as caras aí, né? Quais são esses indicadores aí que você destaca e o que a gente tem que prestar atenção? Sander, o que define o mercado do boi, né? Oferta de fêmeas. Em longo prazo, é basicamente isso. Daí, claro, o consumo doméstico ajuda, mas se a gente tem mais oferta de fêmeas, a carne barateia em relação às outras e essa carne acaba sendo escoada, que é o que a gente tem observado em 23 e 24. Muito mais carne disponível e mesmo com a população com poder de compra relativamente fraco, né, ou enfraquecendo, essa carne tem sido escoada em volumes maiores. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o que define esse abate de fêmeas é a oferta
desculpa, é a rentabilidade da cria. E o que define a rentabilidade da cria, basicamente, é o preço do bezerro. Então, quando a gente vai evoluindo nesse raciocínio, a gente tem observado um ágio do bezerro, um preço do bezerro muito resiliente frente a essas quedas de preço da arroba. Então, o mercado do bezerro está mais firme. Isso tem feito com que o ágio do bezerro aumente e gera um cenário de incômodo ali para quem compra. Só que, por outro lado, pensando em mercado, isso é um bom sinal. Em momentos anteriores que a gente teve uma evolução de ágio do bezerro, a partir de um momento de baixa. Claro, quando o ágio do bezerro está lá em cima e o mercado já está lá em cima, aí é outra situação. Mas nas fases de baixa, quando o ágio do bezerro começa a incomodar, isso costuma ser prenúncio de uma diminuição da participação de fêmeas nos abates. E quando a gente olha alguns números aqui, os dados divulgados pelo IBGE no na última semana, até março, a gente teve, em março de 2024, se a gente pegar 12 meses acumulados, em março de 2024 foi o primeiro momento no qual houve uma diminuição da participação de fêmeas nos abates. Então, o acumulado até março de participação de fêmeas foi um pouquinho menor do que o acumulado até fevereiro. E isso não acontecia nos 17 meses anteriores. Tá? Então, não dá para ser categórico que o cenário virou, não. Mas é mais um indicador, junto com esse ágio de bezerro, junto com essa conjuntura, que vai na direção de um cenário de menos oferta adiante. Apesar dos recordes, e agora no primeiro trimestre a gente teve o maior abate de machos, o maior abate de fêmeas e o maior aumento anual de abate também primeiro trimestre versus primeiro trimestre do ano passado. E eu destacaria um outro indicador que você já trouxe para a gente em entrevistas anteriores, é a questão da queda no preço do boi, né, em meses seguidos aí, não é isso, Iberville? Isso, Alexandre. Agora, se a gente pegar preço do boi nominalmente, quanto que ele caiu na comparação com o mesmo mês do ano anterior, e for fazendo essa sequência, o mercado vem caindo agora em junho há 20 meses. A última vez, vamos dizer, o recorde anterior para essa sequência de quedas nominais tinha sido lá na fase de baixa de 2004, 2006. Então, eu não lembro se começou em 4, 5 ou 5 e 6, mas naquela época. Então, lá a gente tinha tido 19 quedas consecutivas. Agora a gente já está com 20 quedas consecutivas. Então, a gente junta o cenário de ágio do bezerro, começando a mudar um pouquinho a cara para o criador, a cara em relação às expectativas para o criador. A gente pega esse cenário de oferta de fêmeas dando uma sinalizadinha de queda. A gente pega esse outro indicador pensando em duração da fase de baixa. Tudo isso está indo na direção de apontar que esse ciclo de baixa está meio que na hora extra. Agora, isso vai ser o mês que vem? Vai ser daqui 3 meses? Não, essa bola de cristal a gente não tem. Mas temos muitos e muitos indicadores apontando que o cenário não está muito longe de ser um cenário mais promissor adiante. E aí, quando a gente considera as exportações recordes, a gente considera o câmbio estressado como está, né, do ponto de vista de dólar em alta, tudo isso ajuda na precificação, ou em um cenário um pouco melhor para a precificação. O preço da exportação não está bom, mas a arroba caiu mais. Então, a relação carne exportada versus arroba está melhor desde setembro, considerando os dados agora de maio. Então, existe espaço para que a indústria pague mais sob diversos indicadores. Claro que aqui a gente está sempre falando de médias, né? Cada situação é uma situação, mas na média existe espaço para que a indústria pague mais, só que ela não está precisando pagar mais porque a oferta está consistentemente alta ainda, né? Considerando os dados que nós temos até o momento. Vamos só clarear direitinho essa coisa do redução do abate de fêmeas. Quando a gente olha o indicador do IBGE e compara trimestre de 2024 com primeiro trimestre de 2023, a gente ainda tem um aumento, certo, Iberville? Sim, temos um aumento e um aumento forte, Alexandre. Essa leitura realmente é bom deixar as duas coisas em paralelo bem explicadas, como você bem puxou. A gente teve um aumento agora no primeiro trimestre de 24 de 21,7% abate de machos, 28% abate de fêmeas e 25% abate total. A participação de fêmeas foi de 46,2%. Em 2023 tinha sido de 44,9%. Então,
aumentou o abate total, machos, fêmeas e total, e a participação de fêmeas ainda aumentou quando a gente considera o acumulado desse início de 2024. Mas Agora, naquela outra conta que a gente vai fazendo mês a mês, sim. a gente teve uma sinalização de redução ali em março, que não acontecia nos 17 meses anteriores. Quer dizer, o ritmo de abate de fêmeas está diminuindo aos poucos aí. É esse sinal que você está fazendo a gente prestar atenção, certo? Isso, isso. É claro que a gente está falando de um ruído inicial, mas é justamente nesses ruídos iniciais que a gente tenta entender o que está por vir, né? Porque a média aqui nos primeiros 5 meses foi de um abate muito forte, inclusive foi o maior aumento de abate primeiro trimestre versus primeiro. Eu falei 5 meses porque eu estava misturando com o CIF, desculpa. Mas abates até no primeiro trimestre do IBGE foi o maior aumento na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, da série histórica do IBGE, que começa em 97 e a primeira variação, consequentemente, em 98. Então, a gente está falando aí de 24,6% de aumento. O maior aumento anterior tinha sido de 16%, lá em 2003. Aumento forte, né, considerável. E a demanda aos poucos está dando conta dessa oferta maior, né, Iberville? A pressão poderia ser muito maior se a gente não tivesse uma demanda ativa. E daí, destaque para a exportação, dá para dizer isso? Sim, a exportação ela segue batendo recordes. O maior volume já exportado, considerando carne in natura, ocorreu agora em maio. A gente teve, no acumulado, até maio, 37% de aumento nas exportações. Só que como a gente produziu aí em torno de 25% mais, e a base da produção é maior que a de exportação, ficou mais carne no mercado doméstico. Então a gente está falando de um consumo doméstico que não está forte, mas que tem segurado as pontas. E isso associando exportação, associando esse consumo doméstico, que tem absorvido essa carne a mais, gera a expectativa de que a hora que a oferta ajustar, a gente vai ver um cenário um pouco mais positivo, um cenário de alta para essa roupa. E o que vai fazer essa oferta de ajustar é esse preço do bezerro evoluir até um certo ponto, que a gente não tem que ver até onde vai ser, mas ele está evoluindo, e o ágio desse bezerro está evoluindo, e isso vai tirar a fêmea do gancho em algum momento, num futuro que nós não acreditamos que seja distante. Pois é. Você acredita que essa virada a gente já vê no segundo semestre já? No segundo semestre, aí a gente tem inúmeros indicadores para falar de virada, né? Mas eu diria que segundo semestre, nos acumulados em 12 meses, a gente pode começar a observar essa redução de participação de fêmeas, essa mesma que foi sinalizada nos dados de março aqui, essa acumulada em 12 meses, eu diria que no segundo semestre é possível que a gente tenha uma continuidade de uma participação um pouco menor, e em termos de preços, eu acredito em preços melhores para o segundo semestre na comparação com o que foi a primeira metade do ano, sim. O próprio mercado futuro apesar da pressão dessas últimas semanas, né, de maio, ele tem se mostrado relativamente otimista, pelo menos precificando aí uma evolução de cotações que tem trazido, inclusive, oportunidades para o produtor. Isso é mais uma coisa, Alexandre, quando a gente desenha essas expectativas, a gente está, vamos dizer, o que a gente faz aqui é tentar entender o mercado, para onde ele vai. Agora, se esse produtor vai fechar esse gado, ele tem que sair do risco, ele tem que avaliar a sua estratégia ali. Se tem um preço que remunera o investimento dele, ele tem que considerar, talvez travando um preço mínimo, talvez fazendo um termo com a indústria e comprando uma call para aproveitar uma eventual alta. Ele não precisa, vamos dizer, ficar sem aproveitar essa alta, porque tem inúmeras ferramentas para isso, caso ocorra, né? Mas ele não pode deixar de garantir a sua precificação e sair do risco. Isso tem que seja para travar um custo ali, é a nossa indicação. Porque às vezes a gente vai evoluindo nos indicadores, na conversa, e dá a impressão de que o cenário é otimista. Na verdade, em médio prazo, acreditamos que seja otimista, sim. Mas dá a impressão de que não precisa dessas ferramentas, pode dar essa impressão. Não é essa a nossa leitura, tá? Só para deixar essa pontuação bem, bem clara. Ou seja, sempre está protegidos, porque assim, esse cenário, apesar de um retrato positivo que a gente tem, a gente não pode descartar eventuais mudanças no rumo aí
do mercado ao longo dos meses. Então vamos ficar atento aí a essa necessidade de se proteger e de se aproveitar aí para fazer a proteção dos seus negócios. Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos, volte sempre. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos, um abraço, um prazer. Abraço, até a próxima. Tá aí, Iberville Neto trazendo as informações do mercado do boi gordo aqui pra gente. Vamos ver no mercado futuro como é que está essa diferença do primeiro vencimento para os vencimentos mais longos? De olho na tela, vamos ver. Lá na B3, o junho está trabalhando com alta hoje de 0,56% a R$ 223,95. O julho, R$ 229,80, alta de 0,02%. O agosto, R$ 233,90, alta de 0,45%. E olha a diferença aí do setembro. R$ 236,55, 1% de alta, uma alta praticamente o dobro aí daquela registrada no junho. Setembro ainda não é o principal mês de referência para os negócios de entre-safra aqui no Brasil, é outubro, mas já dá para a gente ver que o segundo semestre vem se desenhando como uma oportunidade de preços melhores. 236 para 223, uma diferença bastante importante aí de R$13 nos preços da arroba do boi gordo. Bom, indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 215,30, uma queda de 0,3%, mas o Iberville disse que em termos de referência a gente pode cravar aí R$220 por arroba no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.